Vou seguir ainda neste assunto, trazendo aqui para a nossa conversa o porta-voz da 99, que gentilmente nos atende, diretor de comunicação da 99, Bruno Rossini. Bruno, obrigada por nos atender, bom dia para você. Como é que a 99 responde, inclusive a essa fala, antes de a gente entrar nos números, nos argumentos da 99 na aplicação desse serviço, mas como é que a 99 responde a essa fala do prefeito que taxa a empresa de empresa assassina? Bom dia. Bom dia, Sheila. Bom dia, Carla, Ivan. Obrigado pelo espaço e por discutir o assunto. Acho que a nossa reação inicial é de que esse assunto, assim como o trânsito em São Paulo, deve ser tratado e discutido de uma forma muito adulta. Existem uma série de fatores que precisam ser levados em consideração e todas as generalizações que vêm sendo feitas são muito perigosas. A gente entende e traz à tona para a discussão os dados empíricos e a experiência de operar esse modal em 3.300 cidades no Brasil. Nos últimos 2 anos, a gente gerenciou e intermediou mais de 1 bilhão de corridas de moto no Brasil. E mais de 40 milhões de pessoas no Brasil já se aproveitam desse modal. Nosso entendimento é que os paulistanos têm o mesmo direito que o resto da população nacional de se aproveitar desse modal e devem fazê-lo com segurança. Isso é inegociável para a 99 e a gente vem investindo em tecnologia e ferramentas que ajudam a diminuir a incidência desses acidentes de trânsito no serviço que a gente opera. Então, não vou me delongar, porque acho que a gente vai discutir especificamente os argumentos, mas a nossa reação inicial se manifestou por meio de impetrar um mandado de segurança para proteger os direitos exatamente, os nossos como empresa, mas também os dos nossos usuários e dos nossos motoristas parceiros, que vem clamando pela existência desse modal, já não é de hoje, não é de agora. Tá, vamos então por partes. Vamos falar sobre a negociação com a prefeitura, Bruno. Como é que se deu esse diálogo, ou está se dando esse diálogo? Qual é a proposta da empresa? Existe algum tipo de recorte da cidade? Onde essas motos poderiam rodar, ou seria em toda a cidade? Carla, acho que eu te perdi um segundo, mas você perguntou sobre o diálogo com a prefeitura, certo? Isso, exatamente. Como é que está essa conversa com a Prefeitura de São Paulo, a negociação entre vocês e quais foram as propostas da empresa para o prefeito? Seria em rodar na cidade toda ou ter algum tipo de recorte só em áreas da cidade, em comunidades? Como é que está esse diálogo, se é que ele existe? Eu acho que para isso, sem me delongar, a gente precisa voltar em 2023, quando houve uma primeira iniciativa por parte do setor de transporte por aplicativos de iniciar esse modal, que foi que se deu ali no entendimento entre nós e as outras partes com a prefeitura de suspender temporariamente com vistas a uma discussão, a um debate que fosse discutir tanto a legislação quanto as práticas de segurança e o conforto dos usuários. Do que a gente viu em termos práticos, Carla, foi um grupo de trabalho que funcionou por 6 meses e tem um relatório que chegou à conclusão e está público, notário para todo mundo. Mas depois disso, a gente não teve mais diálogo com a prefeitura. A gente procurou eles por diversas vezes, como a gente vem reafirmando, várias pessoas de interlocução com a prefeitura da 99 tentaram discutir com o prefeito e a gente sempre recebeu uma oposição ferrenha ao modal e o encerramento da discussão. Então, 2 anos depois dessa primeira tentativa, sem nenhum tipo de avanço em termos práticos, com o entendimento que a gente tem que a legislação federal nos permite, nos autoriza a botar um modal no ar, vamos dizer assim, a deixar ele rodar na cidade, a gente entendeu que era a hora de colocar isso para funcionar. E lembrando também a história dessas discussões, né? Tanto o transporte por moto quanto por aplicativo não é uma novidade na cidade de São Paulo e nem no Brasil. A própria história de como os aplicativos viraram uma realidade para o transporte e mobilidade urbana mostra que a gente trabalha no entendimento e tenta regulamentar em conversas super abertas. Por fim, eu te digo que a gente sempre esteve aberto, procurou a prefeitura por diversas vezes, trabalha no entendimento, mas não houve diálogo no sentido de regulamentar o funcionamento desse modal na cidade.
Uhum. Bruno, vamos falar de números de acidentes? Quais as estatísticas de vocês para, de fato, poderem garantir alguma segurança? Porque preocupa, de fato. Quando o prefeito fala vai ser uma carnificina, a gente hoje já vê um aumento muito grande de mortes de motociclistas em São Paulo. Como é que vocês garantem que não seria mesmo uma carnificina? Que números, os números são impressionantes, pelo menos aqueles vindos da prefeitura. São impressionantes. O que precisa ser dito é que uma vida que seja perdida em função de um acidente de trânsito, independente do modal do veículo ou de como ele se ocorre, é um custo muito alto a ser pago. O nosso entendimento, que a gente vem trazendo à tona e vem discutindo, e eu de novo agradeço o espaço aqui para falar disso, é que em termos empíricos, os dados que a gente vê nessas 3.300 cidades onde a gente funciona, e na mais de 1 bilhão de viagens que a gente fez nos últimos 2 anos, é que menos de 1% das nossas corridas terminam com um acidente. De fato, o número é 0,0003% de acidentes de trânsito. E a resposta que eu posso te dizer do porquê é isso e porquê é tão diferente vem de não fazer generalizações e de entender como esse modal tem funcionado. Primeiro, a distância média das corridas no Brasil é por volta de 6 quilômetros. As pessoas pedem a moto, 99 Moto, e andam por 6 quilômetros com ela, num tempo de duração de aproximadamente 10 a 11 minutos. Não são corridas que cruzam grandes vias ou têm grandes quilometragens. Além disso, a gente entende que o próprio motociclista, quando bota uma pessoa na sua garupa, adota um comportamento mais seguro. Em termos práticos, eu senti isso na pele quando eu usei o modal no Rio de Janeiro, por exemplo, ou em outros lugares. E a gente vê, por exemplo, que a combinação das tecnologias que a gente oferece com políticas públicas tem tido efeitos práticos, como, por exemplo, em Fortaleza, que desde antes da entrada do modal já vem reduzindo o número de mortes e está indo para o 9º ano, onde o número de mortes por acidente de moto registrou uma queda, e a gente já opera lá há 2 anos. Em termos práticos, as ferramentas que a gente oferece são mais de 50 ferramentas de segurança, que passam desde da veracidade do passageiro e do motoqueiro, de controle da documentação da moto, de controle de antecedentes criminais do próprio motociclista, mas também por ferramentas que controlam o principal vetor de acidente que a gente ouviu dos especialistas, que é a velocidade. Hoje a gente tem uma ferramenta funcionando nos aplicativos dos motociclistas que chama alerta de velocidade. E toda vez que ele passa da velocidade máxima de uma via, ele recebe um alerta visual e sonoro. Para termos práticos, o que a gente fez para o lançamento agora, além disso, a gente começou a educar voluntariamente esses motociclistas, oferecendo para eles cursos online, material de educação sobre direção defensiva, e tem avisado a eles que comportamentos perigosos, direção perigosa, vai acarretar em bloqueios permanentes ou provisórios, mas que a gente não vai tolerar esse tipo de risco. Então, quando a gente soma isso ao comportamento que a gente vê dos motociclistas e essa informação empírica das distâncias das corridas, a gente vê que o cenário mostra números de acidentes que são bem diferentes do que a convenção, vamos dizer assim, ou até mesmo que a prefeitura vem dizendo. O que eu posso te dizer também é que, assim, hoje, a frota de motociclistas que trabalham para as empresas de aplicativo no Brasil, de uma certa forma, é menos de 3% do total da frota de motociclistas no Brasil. Ou seja, a gente está falando de menos de 3% de motos, de todas as motos que trafegam pelo trânsito, no Brasil e em São Paulo. É preciso entender com dados, discutir o assunto com bastante calma e serenidade, para a gente entender que existe um benefício gigantesco para a população, existe um clamor. 3 em cada 5 paulistanos responderam para a gente que quando o serviço estivesse disponível, eles iam utilizar, e eles querem utilizar, e a gente entende que eles têm os mesmos direitos que o resto das pessoas no Brasil, e o melhor caminho é discutir como fazer isso da maneira mais segura, e essa discussão acontece em nível municipal.
O Bruno citou aí a cidade de Fortaleza, que é um case, né? Porque a gente tem várias decisões judiciais já tomadas, inclusive em tribunais superiores, e essa do Supremo Tribunal Federal, que é de repercussão geral, inclusive, é da cidade de Fortaleza, que proibiu o transporte por aplicativos, né, específico de mototáxi, mas no geral, né, e outras ações também, tem uma que é da cidade de Formosa, em Goiás, os ministros, seja por unanimidade ou por maioria, sempre entenderam que é inconstitucional que leis municipais, de alguma forma, restringam transportes por aplicativos, e aí no geral. Aí eu quero te perguntar, Bruno, como é que você vê essa briga na justiça, né? Porque o prefeito já falou que vai à justiça, enfim, a 99 também vai ter que participar dessa discussão, e muitos desses casos que eu estou citando aqui, lá na primeira instância, a decisão é para a prefeitura, há um recurso, vai para o Tribunal Regional Federal, e tudo vai parar no Supremo Tribunal Federal, num cenário onde já há essas decisões tomadas, né? Eu queria que você falasse um pouco dessa parte mais jurídica, burocrática, e como que essa briga se dá fora dos microfones, vamos dizer assim. Super, Ivan. Acho que a tua leitura está absolutamente alinhada com o nosso entendimento. Hoje, já existe uma jurisprudência de mais de 20 decisões judiciais, inclusive 3 no estado de São Paulo, em São Bernardo do Sorocaba e em Franco da Rocha, que entendem da mesma maneira que a repercussão geral do Supremo Tribunal Federal, que a PMNU, Plano Nacional de Mobilidade Urbana, e a Lei 13.640, que insere os aplicativos dentro desse guarda-chuva da lei federal. O que a gente tem visto é exatamente como você descreveu, e a gente está disposto a continuar brigando pelos direitos tanto da empresa quanto dos usuários, dos nossos motoristas parceiros, para defender a existência e a legalidade desse modal. Então, de novo, e sendo repetitivo, porque eu acho que esse é um ponto que precisa ser feito, a gente já hoje entende que a repercussão geral tem orientado os juízes, e essas 20 decisões que a gente reuniu nos últimos 2 anos mostram um entendimento por parte da Justiça de que os aplicativos têm autorização para funcionar no âmbito nacional, tanto com carro quanto com moto. É uma atividade de livre iniciativa, protegida pela Constituição, e a própria legislação, que a gente não é contra, ao contrário, a gente é favorável de que os municípios regulamentem e fiscalizem. Esse é o nosso entendimento, e é isso que a gente, inclusive, levantou no mandado de segurança que a gente colocou aqui já na cidade de São Paulo, e é a maneira como a gente se defendeu nas outras localidades e vai se defender em São Paulo. Veja que esse entendimento, Ivan, como você falou, ele permeia já os tribunais nacionais, porque a gente opera esse modal em mais de 3.300 cidades no Brasil. Então, existe não só a legalidade do funcionamento, né, a permissão, mas a legitimidade da existência e do benefício que isso leva para as cidades e para as populações. Uhum. Mas aí, Bruno, acho que é importante a gente considerar as diferenças que há em São Paulo, capital, no nosso trânsito, né? O trânsito de São Paulo é muito louco, ele tem muitas variáveis, muitos atores, já é muito difícil ter harmonia no trânsito com os atores que já existem hoje, né? Muita interferência o tempo todo. Como é que a 99 olha para isso com essas particularidades do trânsito de São Paulo, que não dá para a gente comparar com outras cidades em que vocês já têm esse serviço estabelecido? Com muita responsabilidade, Sheila. Eu posso te dizer que a gente foi entender como o modal está funcionando nas grandes capitais do Brasil. Eu acho que o Rio de Janeiro é um case para a gente olhar, e onde a gente faz milhares de corridas diariamente lá. Mas, de fato, para São Paulo, a gente entende que é a maior cidade da América Latina, tem uma dinâmica de trânsito bastante própria, né, muito local, e a gente vem tratando com responsabilidade, como eu falei, quando a gente lança esse modal de forma gradual, com uma implementação gradual, começando fora do centro expandido da cidade, exatamente para a gente poder analisar a adaptação do modal de transporte de motos para pessoas fora do centro expandido e como ele se adequa ao trânsito da cidade. Então, a gente
está fazendo isso num caráter de implementação gradual, vai olhar os resultados, vai olhar os números da operação fora do centro expandido nesses primeiros dias e semanas do funcionamento, exatamente para a gente garantir que a gente entende as peculiaridades e as tendências da adaptação do funcionamento do modal na cidade de São Paulo. Não, eu queria saber o passo a passo justamente da implementação. Você falou sobre o perfil da corrida, né? Média de 6 quilômetros de distância. Qual o perfil da pessoa que utiliza esse meio de transporte? Eu acho que esse é o ponto que mais nos motiva, Carla. Hoje, eu te diria que eu acredito que mais 70% das corridas nas outras cidades onde a gente analisou, elas surgem de uma área pobre da cidade ou de um bairro fora do financeiro, digamos assim. E 2 em cada 3 corridas acabam ou começam a 100 metros de uma estação de transporte público. O modal, hoje, tem a sua maior efetividade quando ele se conecta e ele se interliga com o transporte público nas grandes cidades. E se a gente analisar friamente, como eu falei, essa não é uma novidade em São Paulo, esse é um debate e é um tipo de transporte que já acontece na cidade de São Paulo há algum tempo, só que hoje a alternativa que essas pessoas têm para fazer esse transporte por moto é de forma clandestina. E aí eles abrem mão de uma série de seguranças e de dispositivos, de recursos de segurança que a gente oferece, inclusive como, por exemplo, o fato de que todas as corridas realizadas na 99 são asseguradas, tanto para o passageiro quanto para o motorista. Quando a gente olha para esse perfil de utilização, a gente vê que as corridas nascem em regiões mais carentes da cidade e se interligam ao transporte público, a gente entende que é um modal extremamente efetivo e que vem para facilitar a vida das pessoas que precisam dessa facilitação, que caso contrário estão passando horas expostas caminhando a pé pelas ruas ou esperando transporte público em um ponto de ônibus, e aí a gente sabe que, por exemplo, temos dados que mostram quanto isso pode ser perigoso para as mulheres. Né? Ser mais 70%, e o número em São Paulo eu acredito que chega perto dos 66, 67% das mulheres preferem subir ou entendem que a moto é uma alternativa muito mais segura do que estar exposta, por exemplo, caminhando na rua a furto, roubo, assédio, importunação sexual e outros dos problemas que a gente tem na nossa sociedade hoje. Algum treinamento específico para quem for fazer o transporte de passageiros diferente do transporte de carga na moto? Sim, hoje a gente já oferece de forma voluntária um treinamento online, vários vídeos e informação que treinam os motociclistas para fazer o transporte. E para os passageiros também é preciso ser dito, quando ele vai embarcar ali na primeira viagem dele, na segunda viagem, a gente envia informações de como ser um bom passageiro numa moto. Dicas de como ele se equilibra, onde ele se segura, como se comunicar com o motociclista. A gente, de forma proativa, procura preparar essas pessoas para a viagem que elas vão fazer na sequência. Quando há um acidente, Bruno, a gente já discutiu muito isso aqui também em relação ao Uber, né? São empresas que ligam motoristas a seus passageiros. Muitos ouvintes perguntando não só em relação ao que é feito com o motociclista, mas também com o passageiro. Qual é a política da empresa nesses casos? Em termos de responsabilização, Isso. né? E de apoio também. Uhum. Como agora sobre o seguro, eu acho que esse é um ponto que precisa ser esclarecido, porque as pessoas não sabem. Né? A gente entende e sabe que, até legalmente falando, o nosso modelo de negócio é um modelo de intermediação. A gente gerencia as corridas, mas a gente assume a responsabilização das corridas e trata isso com bastante seriedade. Então, como eu falei, todas as corridas são asseguradas, que acontecem intermediadas pelo aplicativo, e tanto para o motorista, né, para o motociclista nesse caso, quanto para o passageiro, a gente oferece um seguro médico para caso de acidentes de trânsito, e para outros tipos de acidentes que acontecem, a gente oferece acolhimento psicológico, oferece outros tipos de ajuda que sejam necessários. Mas eu posso dizer, com muito orgulho, inclusive, Ivan, que a gente tem um time dedicado aqui a procurar
entrar em contato tanto com o motociclista quanto com o passageiro quando acontece qualquer tipo de acidente, acolher essas pessoas, entender quais são as necessidades e colocar não só orientação de como essas pessoas precisam buscar os recursos que estão disponíveis a ela, como disponibilizar os recursos e ajudar. Nesse sentido, de forma categórica, eu posso te dizer que é muito mais seguro fazer uma corrida por aplicativo numa moto do que de outra forma, de outras maneiras, como a gente sabe que já acontece hoje na sociedade. Tá. Deixa eu perguntar uma última coisa, né? Que a gente tem que liberar o Bruno também, deu o horário dele. Tô aqui no aplicativo, não aparece como disponível para mim. Tá aparecendo no aplicativo de alguém, de quem? Quem é que pode usar agora? Hoje, as corridas precisam ter início e fim fora do centro expandido da cidade. Então, mudei o endereço e apareceu, agora sim. Entendi. Exato. Eu vou falar agora. Como eu sei que vocês estão no Morumbi, se você pedir para um destino fora do centro expandido, com certeza vai aparecer. E eu acho que tem uma coisa que a gente aqui entrou na discussão, mas que precisa ser dita, que é a acessibilidade desse tipo do modal. Né? A gente observa também de forma empírica que ele é 40% mais barato, por exemplo, que o transporte por 4 rodas, né, dentro do nosso aplicativo. Então, ele oferece também uma acessibilidade para deslocamentos mais eficientes. Agora, fora do centro expandido da cidade, e a gente torce muito e tem certeza que essa implementação gradual vai mostrar que o trânsito de São Paulo vai se comportar como o trânsito das outras cidades e que a gente vai ter segurança para expandir isso para a cidade toda. Bruno Rossini, diretor de comunicação da 99, obrigada pelas informações. Certamente teremos aí, já que o diálogo é importante, a discussão é fundamental, envolver a sociedade nessa discussão é fundamental, então certamente teremos aí possibilidade de voltar a conversar, até porque são muitos os questionamentos dos nossos ouvintes e fazem muito sentido mesmo, são todos eles bastante legítimos. Obrigada e até uma próxima.